Olá, você está no canal Um Conto por um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. Foi com muita dificuldade que os meus pais mandaram o meu irmão Mariano para São Paulo para estudar medicina. O sonho deles era que o Mar se tornasse doutor e por isso não pouparam esforços. Mas essa empolgação era só para ele. Para mim e para as minhas duas irmãs, Natália e Dinorá, só havia broncas e muito trabalho. Na cabeça do meu pai, apenas o filho homem deveria sobressair, estudar, se formar, sair para o mundo, para a vida. Diferente eram as mulheres, que não precisavam de tanta cultura e nem conhecimento, pois acabariam se casando e sendo amparadas pelos maridos. E como a mamãe também pensava assim, seguimos à risca, acreditando que tinha que ser desse jeito mesmo. Seguimos as nossas vidas sem ambição ou sonhos, sem pensar em construir uma carreira ou um futuro, porque na nossa mente reproduzia exatamente o que os nossos pais nos diziam. Não precisávamos nos esforçar, pois logo apareceria um homem bem-sucedido que nos levaria para uma vida de princesa. Vida de princesa? 3 meninas pobres que mal sabiam ler e escrever, porque para ir à escola era uma luta. Aquilo só podia ser um milagre. Mas como ali em casa a ideia do papai era aquela, por que não? E por essa razão achávamos que o papai estava completamente certo e que era melhor trabalharmos para ajudar os nossos pais a bancar os custos do Mariano. E assim fizemos. Eu era caçula. O Mariano estava com 20 anos. A Natália estava com 15, Dinorá com 12 e eu 10 para 11. E trabalhávamos muito na roça. Uma vida extremamente difícil, sem contar o acesso ao serviço de saúde, educação e transporte, que eram limitados. E aquilo exigia que as mulheres mais velhas fossem bastante criativas para superar os obstáculos do dia a dia. A mamãe morria de medo de reclamar e deixar o papai chateado, e por isso, mesmo se estivesse doendo algo, ela nunca falava. Ia para os cantos chorar baixinho porque o meu pai dizia que mulher boa era mulher que sofria calada. Sem contar que os dois trabalhavam igualmente pesado. Era tanto para ela quanto para ele. Mas a mamãe fazia questão de chegar primeiro em casa para colocar a água para ferver. E quando o papai chegava, ela enchia a bacia para ele relaxar os pés do dia difícil do trabalho que teve. E quando ela pensava em fazer o mesmo, ele dizia que não, que ela tinha que preparar o jantar porque ele detestava comer tarde da noite. E mamãe achava bonito se fazer de pano de chão para ele pisar. E ela passava aquilo para nós como se fosse algo que merecia muitas atenções e que era muito admirável. Afinal, ele era o chefe da casa. Bom, e por um tempo essa ladainha funcionou bem para nós. Então, nada nos incomodava e nem doía. Fazia parte da nossa rotina, da vida deles como casal, de uma família, de alguém que protege quem ama. E despertei quando vi o meu pai, mesmo sabendo que a mamãe não tinha ido trabalhar porque estava doente, mandá-la se levantar para fazer os escaldapés dele. Foi aí que eu percebi que não havia reciprocidade nem consideração por parte do papai
em relação à mamãe. Ele não fazia para ela metade do que ela fazia para ele. E por isso eu comecei a achar a nossa vida injusta. A injustiça que o papai dizia haver no governo, nas pessoas, em determinada circunstância, na rua, começava dentro da nossa própria casa, pelo mesmo homem que achava que tudo era injusto. Era muita desigualdade e muitos mimos para ele e nenhum mimo para nós. E aos 12 anos eu comecei a questionar várias coisas, o que deixava o papai extremamente irritado. Olha, a minha irmã Dinorá ficou mocinha e comprou um batom escondido de um homem que sempre aparecia com novidades. Mas o batom custou um dente da Dinorá, porque quando o papai pegou o pagamento dela e viu que estava faltando dinheiro, quis saber onde ela tinha enfiado aquela quantia. E sob pressão, a Dinorá acabou contando que comprou um batom. E o papai deu um tapa tão forte em seu rosto que o dentinho dela amoleceu. E por um tempo ela ficou com vergonha de conversar com as pessoas. Olha, éramos proibidas de tocar em nosso salário. Independentemente de ser pouco ou muito, a ordem era entregá-lo para o papai, que ia até a cidade depositar na conta do Mariano para pagar a mensalidade do curso de medicina. Qualquer centavo que fosse tirado faria muita falta para ele lá, e por isso o meu pai ficava revoltado se fizéssemos qualquer coisa contando com aquele dinheiro. Afinal, todo o nosso esforço era para o Mariano. A minha irmã ficou tão revoltada que disse que ia embora, porque aquilo não era vida. E o papai então disse que, se ela fosse, não precisava mais voltar, porque não queria uma filha desobediente em casa. E como ele nos assustava, dizendo que a vida lá fora era bem mais difícil, então a Dinorá teve que engolir o choro, a raiva e continuar ali, fazendo o que sabíamos fazer de melhor, que era trabalhar. O mesmo aconteceu com a Natália. Estávamos sem calcinhas e ela fez questão de comprar 2 para cada uma de nós, inclusive para a mamãe. Fez o pagamento ao mascate e chegou em casa feliz da vida com as calcinhas. Mas quando o papai viu a sacolinha nas mãos da Natália, na hora ele pediu o pagamento dela. E já sabendo que ia sobrar, a minha irmã informou ao nosso pai que tirou um dinheiro para pagar o mascate. E ele mandou ela voltar lá e devolver as calcinhas e pegar o dinheiro de volta, pois bem cedinho ele iria ao banco fazer o depósito para a conta do Mariano. E a minha irmã obedeceu e foi. Mas quando chegou lá, o mascate já tinha ido embora. E quando a Natália chegou em casa com as calcinhas e sem o dinheiro, o meu pai tirou o cinto e deu 3 cintadas nela. E afirmou que ela trabalhava apenas para ajudar a pagar o curso do irmão, e não para comprar nada para ela ou para qualquer outra pessoa. E com raiva da atitude dela, ele botou fogo nas calcinhas e deixou claro que se algo assim acontecesse no próximo mês, não seria apenas ela a apanhar, mas todas as 4. Até a mamãe recebeu ameaças e por isso ela implorou durante todo o mês para que ninguém fizesse contas. Um dia, o papai acabou comentando que o dinheiro que estávamos mandando para o Mariano estava sendo insuficiente.
Afinal, não era só o curso, tinha o aluguel e muitas outras coisas, e que talvez ele teria que vender a sua bicicleta para o Mariano conseguir garantir mais alguns dias na pensão. E a mamãe insinuou que Mariano poderia arrumar um emprego de meio período para ajudar também. Mas o meu pai ficou furioso com ela, perguntando como alguém que quer ser doutor poderia trabalhar. De forma alguma, Mariano iria trabalhar, e bateu o pé, dizendo que se ele precisasse vender a casa para bancá-lo, ele iria vender. E por isso, o Mariano começou a nos cobrar, dizendo que éramos irresponsáveis e que ele acabaria sendo um lixeiro em vez de um doutor por culpa nossa. E escreveu uma carta grande que o meu pai leu com muita dificuldade em voz alta. E quando terminou, ele disse que o nosso irmão era certo em nos chamar de irresponsáveis, e por isso ele iria conversar com o patrão dele e tentar um empréstimo. E caso não conseguisse o dinheiro, ele iria sim vender a casa. Mas o Mariano iria ser doutor para honrar o nome da família. O meu pai se esforçou para conseguir o empréstimo, e como prova de que iria pagar corretamente, o seu Nivaldo, o patrão, fez o papai assinar alguns documentos. Nele estava escrito que se ele não pagasse a quantia, a nossa casa seria dele. E para evitar o risco de perdermos a casa, o nosso pai deixou o papel pendurado na parede para não se esquecer. E no primeiro mês, o papai não conseguiu pagar a primeira prestação do empréstimo. E as coisas começaram a sair do controle, e o desespero bateu a porta. E papai precisou voltar atrás, dizendo ao Mariano que ele poderia procurar um emprego de meio período para ajudar. Se não o fizesse, a nossa casa não seria mais nossa, mas sim do patrão, porque ele tinha feito o empréstimo. E sabe o que o meu irmão respondeu? Que não se importava e que a única coisa que ele queria era o dinheiro na mão. O resto não era problema dele. E aquilo mexeu com o orgulho do meu pai, que ficou furioso e resolveu ir até São Paulo para olhar nos olhos do Mariano e ver se ele tinha coragem mesmo de falar daquele jeito como ele tinha dito nas cartas. E papai então criou coragem e venceu o medo de pegar a estrada e acabou batendo na porta do meu irmão. Mais surpreso que o Mariano ficou o meu pai quando chegou em São Paulo e descobriu que o Mariano não estava cursando medicina. Ele morava com uma mulher e tinha 2 crianças pequenas e fazia a família acreditar que ele tinha posses. E houve um grande desentendimento entre o meu pai e o meu irmão. E o Mariano chegou a insinuar que o dinheiro que mandávamos para ele era óbvio que não pagaria nem a entrada de uma faculdade, porque um curso de medicina não era para qualquer pai pobretão roceiro. E chamou o nosso pai de louco alucinado e que só sabia estragar a vida dos outros. E as palavras de Mariano machucaram o papai profundamente. E quando ele retornou da viagem, ficou 1 mês em silêncio, meditando e evitando falar sobre qualquer coisa que havia acontecido em São Paulo. E a mamãe, curiosa, perguntava sobre o Mariano, o curso, o lugar que ele estava, e o papai apenas dizia que ainda não era hora de falar sobre aquele assunto. Ia para frente da nossa casa
fumar o seu cigarrinho de palha. E a gente precisou segurar a nossa curiosidade. No dia que recebemos o pagamento, entregamos o dinheiro como sempre nas mãos do papai. Ele recebeu o nosso envelope e o envelope da mamãe e não disse nada, e muito menos foi na cidade depositar o valor na conta do Maria. E passado alguns dias, o papai finalmente resolveu conversar, se abrir e chamou nós 4 para uma conversa séria. Cada uma sentou num banco e a mamãe correu para fazer o café para ele. Mas o meu pai pediu para ela se sentar, que não estava com vontade de tomar café. E se ele quisesse, ele poderia também fazer. E aquela fala dele foi importante, pelo menos para mim, que tinha ele como um bruto. Na verdade, o papai era imprevisível. Do mesmo jeito que ele podia ser gentil, também podia ser muito grosseiro. E por isso não fizemos nenhum movimento diferente, para evitar que ele perdesse a paciência logo. Ficamos caladas, apenas com os olhinhos piscando para ele. O meu pai, um tanto desconcertado, começou agradecendo a Deus pela nossa família, pelas 4 mulheres maravilhosas que Deus havia dado para ele, e nos elogiou, coisa que nunca havia feito antes. Depois foi até o quarto, pegou uma sacola e colocou em cima da mesa e entregou nas mãos da Natália um pacote, dizendo que era dela e ela sabia o que fazer com aquilo. E da mesma sacola tirou um batom e entregou a Dinorá, explicando que não entendia muito de cor, mas o mascate disse que aquele era o favorito dela e ainda tirou do pagamento dele um dinheiro para ela ir até a cidade ajustar o dente. E afirmou que não queria mais brigas com nenhuma de nós. E dali para frente, ele iria tentar ser um homem menos estúpido, mas iríamos ter que ter paciência, porque a criação dele, infelizmente, nos ensinou errado, mas que nunca era tarde para aprender, principalmente com os jovens e as mulheres. E para finalizar a conversa, ele nos disse que não deveríamos mais esperar por um homem trabalhador que nos tirasse daquela vida difícil, e nos encorajou a estudar e construir o nosso próprio futuro sem depender de homem ou de ninguém. E as palavras do papai deixou todas nós preocupadas, porque ele não era assim. E a mamãe então aproveitou a ocasião para perguntar o porquê da mudança repentina. E ele então decidiu nos revelar a situação do Mariano, dizendo que estava investindo em ficha errada que não dava retorno, e disse que se o Mariano quisesse uma boa vida, precisaria trabalhar duro e entender o valor das coisas, porque enquanto nós estávamos trabalhando pesado, ele estava vivendo uma vida despreocupada, sem se importar com os estudos, morando com uma mulher e 2 crianças pequenas e nos fazendo de otários. E a gente ficou chocada com a revelação do papai, porque ninguém esperava. Como assim? O Mariano nos enganava. Embora ele tenha feito aquilo, não conseguimos ficar com raiva dele. E quando ele veio conversar com o papai e a mamãe, e depois do entendimento deles, o Mariano nos pediu perdão e nós o perdoamos. A minha irmã Natália teve uma conversa com o papai e pediu permissão para morar na cidade e terminar os estudos e fazer um curso. E o papai
O papai apoiou a ideia e até decidiu mandar nós 3 para a cidade e ficar perto de uma irmã que ele tinha, a tia Denca. E a cada 15 dias ele e a mamãe vinham nos visitar, aproveitando a carona do mascate. E desse modo a gente conseguiu nosso espaço. Nós 3 não decepcionamos os nossos pais. Estudamos, arrumamos cada uma um emprego e não encontramos o príncipe que o papai tanto dizia, mas encontramos as nossas metades, homens valorosos que nos respeitavam como mulheres, esposa, mãe e parceira. A Natália terminou os estudos e fez datilografia e foi trabalhar em um escritório como era o seu sonho. A Dinorá cursou magistério e eu queria ser dentista, mas isso levou um bom tempo. Só me tornei dentista depois de casada e mãe de 2 filhos, onde finalmente eu consegui recurso para realizar o meu sonho. Os meus pais continuaram morando no mesmo lugar e o meu irmão precisou aprender a se virar sem a nossa ajuda. O Mariano conseguiu se estabelecer como mecânico, mas todos os dias se arrependia de não ter aproveitado a oportunidade que teve de estudar e ser um doutor.